Em artigo publicado nesta semana, a revista Nature adverte para a existência de uma coalizão conservadora aqui no Congresso do Brasil, nosso Congresso, que estaria desenvolvendo o esforço final para reverter regulamentações ambientais, conquistas importantes. Mas isso antes das campanhas, né, da campanha eleitoral agora, de outubro, dominar o cenário político, porque para tudo, né? E aí, se você mexe em alguma coisa agora... E esse movimento, segundo a reportagem da revista, já estaria acontecendo, né? Então a gente vai tentar entender melhor o que está acontecendo, que movimento é esse, de quem, né? E que implicações isso pode ter, que consequências isso pode trazer. Vamos conversar, como sempre fazemos às sextas-feiras, com o professor Pedro Luiz Cortes, livre-docente, professor do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, que tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer conversar com vocês. Vamos falar exatamente o que a reportagem da Nature está enfatizando, que movimento é esse, o que está acontecendo? Então, existe um perigo, né? Esse perigo relatado pela Nature, ele realmente existe. E recentemente, aqui na coluna, nós comentamos sobre as mudanças que estavam ocorrendo no Ministério do Meio Ambiente com a saída do então ministro Sarney Filho. O Ministério do Meio Ambiente, que antes ele era pouco desejado, né, pouco cobiçado pelos políticos, ele entrou na alça de mira da bancada ruralista, que está buscando não só emplacar o novo ministro, né? Nós temos a pasta hoje sendo conduzida temporariamente pelo Edson Duarte, como ministro substituto, mas também a diretoria do IBAMA, que cuida da fiscalização e do licenciamento ambiental. Então, isso entrou na alça de mira da bancada ruralista, ela quer ocupar esse espaço. E segundo a Nature, a bancada ruralista estaria buscando meios para permitir, por exemplo, que o plantio de cana-de-açúcar na floresta amazônica fosse permitido, né? Na verdade, esse plantio foi proibido em 2009 devido às preocupações com o desmatamento, e também, segundo a Nature, buscaria reduzir os requisitos de licenciamento para obras de infraestrutura como barragens, estradas e projetos agrícolas. Essas tentativas, elas foram frustradas anteriormente pela pressão da opinião pública, situação essa que eles buscam contornar. E o governo, na verdade, ele já vem tentando emplacar uma agenda mais permissiva com as questões ambientais. Basta lembrar o que aconteceu com a RENCA, né, a Reserva Nacional de Cobre e Associados, que nós repercutimos aqui, quando o governo Temer tentou emplacar um decreto que liberava a mineração naquela área, naquela reserva amazônica, né? E a pressão popular, na época, ela foi fundamental para que isso não acontecesse. A reação foi grande. Exatamente. Né? E no ano passado também, o governo Temer tentou transformar a Floresta Nacional do Jamanchim em área de preservação ambiental, fazendo com que o uso dessa área pudesse ser mais flexível, inclusive permitindo a presença de propriedades privadas. Isso acabou não acontecendo também por força da pressão popular, algo que também já foi comentado aqui na coluna. Então a gente percebe que há um movimento do governo Temer no sentido de quebrar algumas regulamentações ou alterar a destinação de reservas, né, a constituição de determinadas reservas, flexibilizar o uso. Então, não é um movimento que surge agora do nada, isso já vem sendo tentado, né, vamos dizer assim, de uma certa forma até homeopática, meio que testando a opinião pública, que vem se posicionando de maneira muito crítica, impedindo que isso ocorra. E agora, como a pauta política ela começa a ser ocupada com uma série de outras questões, né? Não só julgamentos na Lava Jato, mas também a campanha política que já começa a se desenhar, quem são os candidatos, isso pode criar um espaço importante para que a bancada ruralista ocupe, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, ocupe o IBAMA, e com isso tente flexibilizar algumas leis, algumas regulamentações ambientais. A grande questão é que, obviamente, os políticos ficam muito preocupados porque as eleições estão se aproximando e esse tipo de pauta nunca tem uma repercussão popular positiva. Então a pressão popular ela pode ser fundamental, como já foi, exatamente para bloquear isso, né, essas tentativas, né? Então, como a gente vê, não é de hoje, né, que o governo federal ele vem tentando flexibilizar essas leis, ele vem buscando isso. A bancada ruralista agora tenta ocupar esse espaço e é fundamental
a gente continuar acompanhando e monitorando o que vem acontecendo, né, como a gente vem fazendo, para informar as pessoas e evitar que a gente tenha um retrocesso ambiental com a eliminação e flexibilização de leis que foram aí duramente conquistadas ao longo de vários anos, né? Então a gente pode ter, caso isso tivesse êxito, a gente poderia ter um prejuízo ambiental bastante significativo, aí um retrocesso importante que a gente precisa monitorar e evitar que aconteça. Ou seja, a informação, ela fortalece e cria mesmo uma barreira. Sim, né? e é muito importante. Com vários assuntos, tem sido assim com vários assuntos. Sim, e é muito importante verificar que sempre que que se tentou alguma coisa nesse sentido, a população ela se manifestou criticamente em relação a isso, ela se posicionou, não ficou alheia à situação, não ficou inerte, não, ela se posicionou de maneira crítica, né, seja por meio diretamente das mídias, redes sociais, enfim. Houve uma pressão junto aos políticos e o governo ele acabou sempre retrocedendo. Mas é necessário esse monitoramento, né? A gente não pode deixar escapar isso, né? Esse tipo de ação não pode passar, porque realmente eles estão buscando alguma brecha para tentar flexibilizar as regulamentações, as leis ambientais. E a grande questão é, estes dois grupos têm interesses conflitantes em algumas questões? Sim. E pode colocar isso. Mas é tudo compromisso? Não, pode ter interesses comuns, sim, mas a gente claro. sabe que a gente está preocupado com os interesses que são conflitantes. Exatamente. Essa né? que é a questão. Exatamente. E principalmente se você assume o IBAMA, que é o órgão que faz a fiscalização, licenciamento ambiental, né? Isso pode acabar criando uma situação em que você aprova, por exemplo, empreendimentos agrícolas sem as devidas preocupações ambientais, sem o devido respeito às regulamentações ambientais. Isso obviamente pode ser contestado posteriormente na justiça, mas muitas vezes o prejuízo ambiental já aconteceu, né? Então esse acompanhamento é muito importante e sempre que possível a gente vem pautando isso aqui na coluna. Muito bem, vamos continuar informando para que a gente possa se posicionar. É um recurso. É o recurso que a gente tem, a palavra. A gente tem, a palavra. É o poder da palavra. Professor Pedro Luiz Coste, sempre às sextas-feiras aqui conosco, professor do PROCAM, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, um bom dia a todos.